capítulo é o de número 4. Vamos ler a partir do versículo 13, por favor. Obrigado, querida. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 em diante. Eu sinto o peso da responsabilidade de ministrar a palavra nesta semana. O pastor me pediu para pregar essa palavra na segunda-feira. Ele conversou comigo e nós tivemos uma semana muito difícil, né, irmãos? Mas confesso para os irmãos que muita coisa fez sentido para mim essa semana. Eu falei isso com a Josi de manhã. Eu falei, amor, essa semana fez sentido o porquê que Deus permitiu que eu perdesse a minha mãe aos 18 anos de idade. Porque que num acidente, no dia da apresentação da minha filha, o meu pai e a minha madrasta faleceram de uma forma trágica. E algumas coisas na nossa vida não faz sentido a hora que acontece aquilo, né? Mas depois de algum tempo, o Senhor me curou de algumas dores muito difíceis, né? Imagina você perder a mãe aos 18 anos de idade. E na hora que as coisas estavam começando a engrenar com meu pai, simplesmente um acidente muito trágico faz com que isso encha o meu coração, né, de uma tristeza muito grande. A verdade é que a dor do meu pai eu senti muito também, porque o sentimento é que você está órfão mesmo. E essa semana é como se o Espírito Santo estivesse me falando assim: agora faz sentido? Você só consegue curar alguém naquilo que você foi curado. Eu espero compartilhar nessa noite com os irmãos algumas experiências e que, de alguma maneira, essa experiência possa trazer ao seu coração um pouco de conforto, um pouco de consolo. Amém? Capítulo 4, verso 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, aleluias, com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? A minha intenção com essa mensagem não é que você se entristeça ainda mais.
A minha intenção com essa mensagem é te dar um pouco mais de esperança. Eu gostaria de dar esse tema, nossa esperança. Pergunta para alguém assim: qual é a sua esperança? Eu gostaria de falar sobre ressurreição, mas não tem como falar sobre ressurreição sem falar de morte. Pastor Renato, a espinha dorsal do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. Talvez a mensagem que eu vou pregar para você não é nada de novo. Talvez seja algo que você já sabe. Mas eu sinto no meu espírito que o Senhor quer nos lembrar de algumas coisas. Porque nesses momentos de dor e sofrimento, às vezes nós esquecemos até do básico. Nesses momentos, as dores da alma, ela fica latente. E ela faz a gente esquecer algumas coisas. Eu preciso te relembrar que o homem, senhoras e senhores, ele não existe apenas nessa dimensão que nós conhecemos. Se você estiver perto de alguém da sua família, você pode dar um beliscão aí nessa pessoa? Não precisa aproveitar muito não, irmão. Só pergunta para ele, para ela aí, você sentiu aí ou não? Fala para ele, para ela aí. Fala assim: você não é somente esse corpinho bonito. Mateus, você não é só esse corpinho bonito, querido. Você é muito mais do que os olhos podem ver. Alguém pode dizer glória a Deus? O homem, senhoras e senhores, ele primeiro existiu no mundo do espírito. João 4:24 diz que Deus é espírito, vírgula. Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, capítulo 12 de Hebreus também vai dizer que Deus é Pai dos espíritos. Zacarias capítulo 12 diz que Deus gera o espírito do homem dentro dele. Você tem um espírito. A Bíblia diz que Deus, em Gênesis, Ele faz um boneco com suas mãos, pastor William. Ele sopra neste boneco. Em língua hebraica, a palavra Neshama é formada. A alma vivente. A junção do espírito com a matéria faz com que o homem tenha uma alma e seja uma alma vivente. Quem está entendendo, diga amém. Então o homem existe no mundo espiritual, o homem existe na alma e o homem existe no corpo físico. Quem está entendendo? De maneira que a vida, Flávio, meu amigo querido, a vida começa no espírito, a vida transborda na alma, e a vida da alma levanta a matéria, o corpo. Quem está aí, diga glória a Deus. Quando Deus disse ao homem: Adão, no dia que você comer da árvore você morrerá, Deus não estava mentindo. Fala para alguém assim: o pai da mentira é o diabo. Diga: não é o Senhor. Deus disse: no dia que comer morre. Mas quando você lê a Bíblia, aparentemente Deus mentiu. Porque, Rafael, a Bíblia diz que o homem comeu e continuou vivo. Sim ou não? O que acontece nessa hora que ele come? O espírito morre. E para mim, irmãos, no meu raso vocabulário, na minha singela, simples
linguagem, eu estou tentando ser o mais claro possível. A morte para mim e para você, no meu modo de pensar, quando nós pensamos o que é a morte, de uma forma simples, eu entendo que a morte é uma separação, uma ruptura. E essa separação e essa ruptura faz com que a gente fique num estado nunca antes na história da nossa vida. A gente sente uma dor, um sofrimento, nós sentimos um vazio, nós sentimos uma lacuna. E a primeira vez que o homem sentiu isso foi quando ele comeu o fruto, porque imediatamente houve uma ruptura do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou te dizer, eu sei o que eu estou pregando aqui. Quando Deus disse: aonde você está? Deus não estava brincando de pique-esconde. Deus estava dizendo: aonde você se perdeu em si mesmo, que o meu espírito não se conecta mais com o seu. Aonde que você se perdeu, Adão, que agora eu preciso falar com voz audível. Aonde, o que aconteceu com você, que o meu espírito te procurou, mas não consegue mais se conectar com você. Quem tem celular aí, deixa eu ver. Tem que colocar no carregador, né, irmão? Se não colocar na fonte, tem uma hora que o céu é a sua origem. Você nasceu primeiro no mundo espiritual. A primeira vez que o homem sentiu esse vazio foi nesse momento. E essa desconexão com o Espírito de Deus, preste atenção, fez com que o homem se tornasse carnal. Porque agora ele não era mais somente um ser espiritual, o seu espírito morreu, desconectou com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Diga para alguém: você está entendendo? Diga para o outro: você está entendendo? Neste tempo que me é dado, eu quero compartilhar com os irmãos o processo da vida e da morte. Eu vou tentar sintetizar em pequenas palavras, em poucas palavras. Com a morte espiritual, e a morte, presta atenção, para mim é o juízo máximo de Deus. É quando Deus diz assim: ó, chegou num limite em que eu e você não podemos andar mais juntos. Chegou num limite em que eu não posso mais compactuar com o que você faz. Chegou num limite que eu e você não podemos caminhar mais juntos. Por que Deus teria uma atitude tão radical, pastor William? Por que Deus teria uma ação tão extrema? Diga para alguém aí, diga: a morte é algo extremo. Irmãos, nós precisamos entender algo. Você pode colocar aqui para mim no telão, por favor, Isaías 59, versículo 1. Você pode abrir na sua Bíblia, se você puder, Isaías 59, versículo 1. Olha que interessante. Assim diz a tradução que eu tenho: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar,
nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidades. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e os quebrados sairá uma víbora. Entenda uma coisa, irmãos: Deus não tem santidade. Deus é santo. Diga para alguém: Deus é santo. Diga: Ele não se santifica, Ele é santo. É a natureza de Deus. Presta atenção no que eu estou pregando. É a natureza de Deus. Ele existe em estado de santidade. Quem está entendendo, diga amém. De maneira que é impossível Deus caminhar com o pecado. Quem está entendendo? Presta atenção no que eu estou falando. O texto é claro: as vossas iniquidades encobrem o rosto para que Ele não olhe para vocês. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. E quando o homem cometeu o pecado, diga comigo: o pecado. Diga comigo: não, só os crentes, diga: o pecado. Não é um pecado. O homem, em seu DNA, ele trouxe o pecado. É por isso que Paulo disse: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque lá em Adão, eu e você estávamos nele. Nós estávamos em Adão. E a nossa natureza natural é uma natureza adâmica. Quem está entendendo, diga amém. De maneira que uma vez que o espírito está morto, a vida de Deus não transborda mais neste espírito, de maneira que agora a alma se torna uma alma carnal, e o homem cada vez mais faz o que lhe agrada. Antes ele do que eu. Presta atenção. A Bíblia diz que Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus. Presta atenção. Eles foram comparecer diante de Deus para prestar um culto. Diga comigo: foram prestar um culto. Deus disse assim: Caim, a Bíblia diz assim, rejeitou o Senhor Caim e a sua oferta, aceitou o Senhor Abel e a sua oferta. Deus não rejeitou a oferta de Caim, porque ninguém pode ofertar diferente do que é. Presta atenção. O problema de Caim era ele mesmo, não era Abel. Mas para Caim é mais fácil matar Abel do que mudar. Você não faz nada, eu tenho que dar um tapa. Porque é assim que é a natureza humana. É mais fácil matar o outro do que mudar. É mais fácil calar o outro, porque a adoração dele é mais sincera do que a minha, do que eu me arrepender do meu pecado. Esse é o homem sem o Espírito de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A alma do homem vai cada vez mais
sendo voltada para si mesmo, para o seu ego, para as suas coisas. E tudo que você enxerga aí fora, irmãos, você precisa entender isso. Nesse momento a gente quer culpar a Deus, pastor William. Eu tive um sonho. Eu vi a minha mãe numa correria em casa. E de repente ela disse: olha a morte. E ela caiu. Logo ela levantou. E quando ela levantou, ela tinha um brilho, um resplendor lindo. Eu acordei naquela manhã com essa visão. O meu coração bateu acelerado. Eu senti aqui na minha garganta, aqui ó. Eu olhei, era mais de 3 da manhã. Eu falei: gente, eu me pus de joelho e disse: Deus, tenha misericórdia da minha mãe. Tenha misericórdia da minha mãe. Tenha misericórdia. Quando o dia nasceu, eu fui falar com ela. Eu falei: mãe, eu tive esse sonho. E foi muito real, porque eu acordei e eu orei pela senhora. Minha mãe não deu bola. 2 semanas depois, eu tive o mesmo sonho. As impressões que temos no espírito, não dá para entender. Na sexta-feira, nós fizemos o meu aniversário de 18 anos. Foi uma festa épica. Simples, mas épica. Minha mãe com um teclado, eu cantando com ela. 18 anos. E ela disse algo: o meu menino se tornou um homem. Sábado minha mãe sentiu uma dor de cabeça muito forte. Muito forte, muito forte. Nós fomos no hospitalzinho. A pressão dela estava 18 por alguma coisa. Acho que 18 por 8, 18 por 7, alguma coisa assim. Deram o remédio, mandaram ela para casa para baixar a pressão. Ela com a cabeça latejando. Quando foi na madrugada, ela voltou de novo, a cabeça latejando. A pressão 22 por alguma coisa. E alguém deu um remédio, abaixou a pressão um pouco, mandou para casa. A minha mãe naquela noite e naquele dia de domingo reclamava de muitas dores na cabeça, a ponto dela tomar um vidro inteiro de uma vez de pirona. Manda chamar o Daniel. Eu não entendia o que estava acontecendo, ninguém entendia. A gente não consegue pegar os sinais. Sabe, gente, o dia a dia nos rouba a atenção de quem nós mais amamos. O dia a dia nos rouba a atenção de quem nós mais amamos. É no dia a dia que nós ferimos a nossa esposa, é no dia a dia que nós ferimos o nosso marido. Temos a capacidade de falar bem com o outro, mas aqueles mais próximos nós ferimos nos dia a dia, porque nós não colocamos o peso devido no valor que essa pessoa tem. Talvez hoje seja a última noite que você durma com seu marido, com seus filhos. Eu saí de manhã sem dar um beijo na minha mãe. 9 horas da manhã, meu telefone tocou e disse: a sua mãe está na Santa Casa de Batatais, vai para lá que o negócio é sério. Eu cheguei na Santa Casa de Batatais, cheguei na rodoviária, eu vi um homem, um rapaz que estava de branco, ele estava terminando o turno, e ele disse assim: a paz do Senhor, irmão. Eu falei: a paz do Senhor, querido. Ele falou: eu sou de Altinópolis, você foi pregar esses dias na minha igreja. Eu falei: amém, glória a Deus. A sua mãe está internada? Eu falei: tá. Ele falou: ô, meu querido, eu não poderia te dar essa notícia, mas ora, porque parece que a sua mãe está com morte cerebral. Ela teve um aneurisma, uma vez estourou no cérebro, e a situação dela é gravíssima. Eu entrei para ver a minha mãe, ela estava irreconhecível.
inchada. Transferiram ela para o HC, em Ribeirão. E assim que ela chegou e que o prontuário dela foi dado a um médico, a médica falou: eu quero falar com alguém responsável pela família. E quando me chamaram, a primeira coisa que ela me disse é assim: você já pensou na possibilidade de doar os órgãos da sua mãe? E eu falei para ela: peraí, a minha mãe está morta? Ela disse: não, a gente não pode falar isso, temos alguns testes para fazer ainda, mas é uma possibilidade. Eu falei: senhora, eu não vou ter essa conversa com a senhora enquanto a senhora não me der um diagnóstico preciso que a minha mãe morreu. Desculpa, não me entenda mal, é o meu papel te falar isso. Nessa hora, pastor William, eu sou tentado a pensar como Deus é injusto, como Deus pode fazer tantas promessas para minha mãe e para mim, e permitir uma situação dessa. Eu fui para casa, Renato, e eu dobrei o joelho. Fiquei algumas horas ali. E a oração era única: Senhor, sara minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe. Depois de algumas horas eu senti nítido a presença de Deus e a voz do Espírito Santo me dizendo: Daniel, se você quiser que eu cure a sua mãe, eu vou curá-la. Eu falei: glória a Deus. Só tem um porém, Daniel: o que acontecer com ela daqui para frente, a responsabilidade é sua. O sangue da sua mãe estará nas suas mãos. E aí eu recuei e falei: não, Senhor, eu não posso ter uma responsabilidade dessa. Eu não sei se eu estarei vivo daqui um pouquinho. Como posso garantir algo assim? E ele disse: então eu estou levando ela agora. E eu disse: seja feita a sua vontade. Quando eu levantei daquela oração e eu deitei na cama, o meu padrasto bateu na porta: você está acordado? Tô, tio, estava orando. Ligaram do hospital, a sua mãe faleceu. Nós fizemos o funeral. Como eu passei aquela noite orando, irmãos, quem olhava para mim no enterro falava assim: esse moleque é de ferro. Eu estava consolando meus irmãos, consolando todo mundo. Eu preguei no funeral da minha mãe, porque eu sabia que ela estava com o Senhor na glória. Você só perde o que você não sabe onde está. Ela está com Deus. Só que todo dia 13, Ricardo, era um calvário para mim. Minha mãe faleceu no dia 13 de dezembro de 2007. E todo dia 13 eu chorava muito, chorava demais. Porque eu tinha a dor da minha mãe muito latente. A perca era muito grande. E eu trabalhava aqui na lotérica, de frente da Caixa Federal. O seu Adonir, o dono da lotérica, chegou e disse assim: filho, vai para casa. Como é que você vai atender os clientes que se inchados, chorando? Vai para casa. E eu cheguei em casa, crente, né, irmão? Crente vai fazer o quê? Vai ler a Bíblia, né? Pus um louvor e o Espírito Santo falou para mim: Marcos capítulo 12. Não estava no esboço, nem o que eu estou falando estava no esboço, mas eu senti de falar, estou falando. Se você puder abrir Marcos capítulo 12, abre aí. Jesus é questionado pelos essênios a respeito da ressurreição dos mortos. Eles não creem que há ressurreição dos mortos. E eles dizem assim: Senhor, Moisés disse que se uma mulher casar com um homem e não deixar marido, tem que casar com o irmão. Pois bem, a mulher casou com um, não deixou filho, casou com o irmão, ele morreu, casou com o outro, ele morreu, casou com o outro, ele morreu, e ela não deixou filho com nenhum. E ela casou com 7. Eu pensei: se eu fosse o 7º, não casava de jeito nenhum. A mulher tá louco, matou 6.
Mas a lei mandou. Aí eles pergunta capciosa, aquelas que é para pegar, sabe? E disseram: na eternidade ela vai ser mulher de quem? Eu falei: vixe, moiou, Jesus. Agora não. Porque a gente acha que Jesus era um mestre, mas Jesus é o mestre dos mestres. Ele é a sabedoria. Jesus disse: o meu povo peca porque lhe falta conhecimento e por duvidar do poder de Deus. Na eternidade ela não será mulher de ninguém, porque na eternidade seremos semelhantes aos anjos. Não tem sexo. O sexo é para reprodução humana. Quem está entendendo, diga amém. E a tradução que eu tinha, pastor William, dizia assim: porque Deus não vê como o homem vê. Ora, está escrito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus não é Deus de morto, mas sim de vivos. Naquele momento, o Espírito Santo gritou dentro de mim e disse: Daniel, por que você não para de ver a sua mãe com os seus olhos e começa a ver a sua mãe com os meus olhos? Porque para você a sua mãe está morta, mas comigo, para mim ela está aqui. Porque Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aleluia. Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus. Eu nunca mais chorei pela morte da minha mãe, porque o Salmo 119, se não me falha a memória, ou 149, agora não me falha a memória, mas diz assim: preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Deus tem prazer na morte dos santos. Sabe por quê? Porque agora você está numa gestação, irmão. É 9 meses uma gestação, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você está numa gestação, está sendo preparado, mas daqui um pouquinho a bolsa vai estourar e você vai nascer na eternidade com um corpo de glória. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Toda essa dor e sofrimento que nós sentimos, presta atenção nisso, é consequência do pecado. Não foi Deus que bebeu e entrou no carro e matou meu pai. Foi um homem que decidiu beber e dirigir. Nós atribuímos a Deus as coisas que os homens fazem. O homem ia de mal a pior. E Isaías profetizou: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem vai resgatar a humanidade? E naquele momento o Filho de Deus se levantou e disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Quando o espírito do homem está morto, a alma governa. E é essa tragédia, essa catástrofe, é tudo que nós enxergamos no mundo. Sim ou não, gente? Sim ou não? João capítulo 3, vai comigo. Antes de João capítulo 3, eu preciso te provar isso. Eu só vou ler o versículo Romanos 6, 22. Eu gostaria do fundo do meu coração que você lesse Romanos capítulo 6, o capítulo todo. Grava no umbral do seu coração. Grava dentro de você o capítulo todo. Mas para coroar todo o capítulo 6 de Romanos, o verso 22, o último versículo, melhor dizendo 23, eu vou ler o 22 e 23 para te dar um pouquinho de contexto. Paulo diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se eu tivesse tempo, eu gostaria de falar um pouco desse capítulo 6, é extraordinário. Para resumir, Paulo diz assim: você vai usar a graça como desculpa para pecar? Tá doido? Você já morreu. O crente, olha para mim, crente, você não morre quando desce a sepultura, você morre quando desce as águas. Naquele momento você está sendo sepultado, porque Jesus morreu a sua morte. E quando você levanta daquelas águas, você está dizendo: eu estou ressuscitando com Cristo. A natureza de Deus. Deus é santo. Não há um resquício de dúvida ou de pecado no caráter de Deus. E somente um sacrifício perfeito podia fazer com que o homem se aproximasse novamente de Deus. Em Cristo há todos os sacrifícios perfeitos. Cristo fez o que era impossível ao homem. Só que, pastor William, o homem precisava ser resgatado no espírito, na alma e no corpo. Porque o homem, presta atenção, existe no espírito, na alma e no corpo. Então, assim como a morte abundou no espírito, na alma e no corpo, a morte do espírito, Deus não consegue se conectar mais. A morte da alma, a degradação do caráter humano, faz o que dá vontade na hora que dá vontade. É um animal. E a morte do corpo tem que voltar ao pó, porque foi feito do pó. Quem está aí, diga amém. Então Jesus precisava resgatar o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. João capítulo 3, verso 3. Por favor, coloque aqui para nós, presta atenção, eu estou indo para o final. Estou terminando. João capítulo 3, verso 3 diz assim: e Jesus está respondendo Nicodemos, e ele diz assim: na verdade e a verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo, quem não nascer. Só os crentes, irmão, diga: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vi uma declaração esses dias de uma celebridade, e ele disse assim, pastor William: quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. E eu disse: claro, porque não dá para compreender a Bíblia com esses olhos, tem que ler a Bíblia com esses olhos. Jamais vai conseguir compreender. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o homem natural, mas é o poder de Deus para nós que somos espirituais. Jesus disse: aquele que não nascer de novo, se o espírito estiver morto, jamais poderemos ver o reino de Deus. Quem está aí, diga amém. Então, quando você aceita Jesus, o que acontece? O seu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus, pastor Saulo. Nessa hora, o Espírito Santo se conecta, e Paulo diz: aquele que se une com o Espírito de Deus é um só com Ele. Sabe o que Deus faz de novo? Sabe o que Deus faz? Reconecta como era lá no Éden, pastor William. É direto na fonte, conectado diretamente. E você consegue ver, perceber, sentir a glória de Deus na sua vida. Eu acho que tem alguém aqui que já sentiu a presença de Deus aqui, né? Levanta a mão só você que sentiu a presença de Deus. Levanta a mão só você que já sentiu a glória de Deus. Tem um glória para Jesus aí ou não? Isso significa que você nasceu de novo. Só que essa não é a revelação máxima, pastor William. É possível você receber o Espírito de Deus, se conectar com o Espírito de Deus, mas não entrar no reino de Deus.
Olha o verso 5. Coloca o verso 5, por favor. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É isso que diz. Diga comigo: nascer da água e do Espírito. Pergunta para alguém assim: o que é nascer da água? Se eu, Daniel, presta atenção, não me batizar todos os dias, eu não posso entrar no reino de Deus. E o que é nascer da água? O que é o batismo, irmão? O que é o batismo? Eu acho que nós, pastores, não devia falar, pastor William, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devíamos falar assim, ó, eu te mato em nome do Pai. Eu te mato em nome do Filho. Eu te mato em nome do Espírito Santo, mas eu também te ressuscito em nome do Pai. Eu te ressuscito, se eu fosse te dado um pulo da cadeira de dando glória a Deus, eu te ressuscito em nome do Espírito Santo. Dá um aplauso, dá um glória a Deus, faz alguma coisa. Aleluia! Aleluia! O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, se você não morrer para você mesmo, jamais poderá entrar no reino de Deus. Você pode aceitar que eu sou o Messias, enviado de Deus, porque eu sou, mas se você não pagar o preço na terra, jamais terá acesso ao céu. É por isso, presta atenção, que você vê muita gente aí rodando na igreja dizendo glória a Deus, mas não moldou o caráter, não permitiu que a palavra mudasse o seu caráter, jamais vai entrar no reino de Deus. Será livre do fogo do inferno, sim, do lago de fogo, mas jamais vai desfrutar da herança que Deus tem para os salvos, para os santos. Porque o reino é tomado por esforço. Eu sei que você precisa de embasamento bíblico e eu vim preparado. Porque Jesus diz, João capítulo 6, verso 42, ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, ponto final. É livre do lago de fogo. Diga comigo, salvação. A palavra salvação, ela tem 3 significados na Bíblia. Ela é sozo, salvação do espírito. Ela é psique, salvação da alma. E ela é bio, salvação do corpo. Porque você existe no espírito, na alma e no corpo. E Deus te conhece. E Ele quer tratar você em todos os níveis. Porque Deus é perfeito. O problema, pastor William, é que eu me permito ser moldado só no espírito. É gostoso chegar aqui, levantar a mão e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas na hora de parar de mentir eu não quero. Não dá para dar glória a Deus não, né, irmão? Na hora de comprar e pagar eu não quero. Deus vai te pegar, crente, e vai te mudar por completo. Alguém pode dizer glória a Deus? Quando você se permite, Mateus, ser moldado pela palavra, transformado, então você é transformado ao caráter de Cristo. Tem a salvação da alma nesse momento. Levanta a mão e diga assim: Jesus. Não, só quem tem coragem diga: Jesus, pega eu e me muda. Muda minha natureza. Muda minha natureza. Porque é isso que Deus prometeu. Ele ia mudar a sua natureza para a natureza de Cristo. Você ia olhar para o pecado e sentir nojo, porque Deus é santo e te transformou por dentro. Sabe qual é o problema, irmão? Presta atenção, olha para mim, presta atenção. O problema é que para ser tratado por Deus requer tempo com Ele. E a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para divertir, mas não tem tempo para ficar no secreto. Esse é o problema. E só o secreto pode mudar o homem, porque você precisa ter tempo com Deus. Eu lembro uma vez, Mateus, eu gostava muito de orar. Orava. Aí eu ia orar de novo. Aí um dia eu falei assim: Senhor, Pai, me dá prosperidade. Eu quero prosperar na vida. Estou querendo casar.
Eu preciso prosperar. Aí o Senhor falou, vai ler Provérbios, filho. Aí eu comecei a ler Provérbios. Vamos ler. Aí a palavra chegou, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu falei, vixe. Ô louco. Ô louco, Jesus. Querido, se você não trabalhar, você não prospera. Eu falei, tá bom, então tá na hora de arrumar um emprego, né? Eu fui arrumar um emprego. Estou preparando para um congresso, William, preparando para um congresso de carnaval, pregador da Assembleia de Deus, irmão, pentecostal até tutano, estou lá, 3 horas com Jesus dentro do quarto, aí Jesus falou assim, Apocalipse 22, Daniel, eu falei, uhul, fogo vai cair, Apocalipse 22, vai lá no versículo 11, eita glória. É aquele que diz, né? Eis que cedo vem o meu galardão, está cada um. É esse mesmo, continua a ler o próximo. Eu li, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aí Jesus falou assim, se fosse hoje você estava fora. Eu falei, oi? Lembra daquela mentira? Eu falei, ai. Ele falou, o boleto chegou, vai lá e agora e resolve isso. Eu falei, meu Deus, eu nem pensei. E o boleto, irmão, foi difícil de pagar, mas eu paguei. E se fosse hoje, eu estou na glória, com a consciência limpa. Porque não deve nada para o homem, mas não deva nada para Deus. E Jesus diz assim na palavra, vocês temem os homens, que podem matar o seu corpo. Aí Jesus usa uma palavra pesada, ele diz assim, insensato, louco, não teme a Deus, que pode jogar a sua alma no inferno. Nós precisamos, irmãos, ficar um pouco mais com essa palavra. Hebreus capítulo 2, o escritor dá um recado tremendo. Nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado tudo aquilo que nós recebemos de Deus, para que a gente não se desvie. Presta atenção. Quando Daniel se permite ser moldado na alma, é inevitável. Se Jesus não arrebatar a igreja agora, essa matéria vai ter que ir para o pó. É natural. Mas Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aqueles que em Cristo dormem, diga comigo, dormem. Eu estou acabando. Quem me dá mais 5 minutinhos? 5 minutos. Quem dá? 5, 10, 15, 20. Deixa eu dar até 1 hora. Ele não usa a palavra morte. Aqueles que estão em Cristo dormem. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a palavra morte só é aplicada onde tem pecado. O salário do pecado é a morte. Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que fez o Senhor cair um sono profundo sobre Adão. Quem aqui coloca o celular para despertar de manhã? Quem aqui o celular desperta, você fica na cama, a mulher ou o marido tem que fazer assim, levanta aí, vai perder a hora. Quem? Você não dormiu, você morreu. Se alguém te cutucar, você levanta, você acorda? Acorda ou não? Que sono é esse que alguém corta você, arranca uma costela e você não acorda? Que sono é esse que alguém faz uma cirurgia em você e você não acorda? Diga comigo, Deus... Não, só os crentes, diga, Deus matou Adão. Mas por que a Bíblia não diz Deus matou Adão e ressuscitou Adão? Porque, irmãos, nesse tempo não tinha pecado.
Então não podia usar a morte. Então Deus deu um sono. Só a morte é onde há pecado. É por isso que Paulo diz: os que em Cristo dormem, porque todos aqueles que estão em Cristo não têm mais pecado, já foram resgatados. Alguém dá um glória a Deus aí? Eu estou dizendo que não há mais pecado sobre você. Romanos capítulo 8 vai dizer: levanta as duas mãos para o céu, crente, recebe essa palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam. Alguém dá um aplauso, um glória a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fala para alguém aí: acabou não, irmão. Ele falou para você ficar de pé só para você pensar que está acabando. Olha para mim, presta atenção. Não há mais pecado para nós. Se você for expulsar um demônio, olha para mim, e o diabo fala assim: eu vou contar teus pecados. Você fala assim: pode contar tudo que você quiser, Jesus já levou na cruz até aqueles que eu ainda vou cometer, Satanás. Sai dele, cão. E ele vai sair, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Quem está aí, diga glória a Deus. Existe uma esperança para nós. A nossa esperança não está no Bolsonaro e eu votei nele. A nossa esperança não está na OMS, a nossa esperança não está nos reinos deste mundo. A nossa esperança tem nome e sobrenome, chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você colocar o seu celular para despertar, quando você estiver morto no caixão, você não vai levantar. Mas a Bíblia diz que há um som que vai levantar todos aqueles que morreram em Cristo. Presta atenção, estão todos no pé do monte. Em cima do monte está a nuvem da glória de Deus e o monte fumegando. De repente há um alarido de trombeta, um alarido de chofar. Tem algum chofar aí? Tem alguém para tocar um chofar aí? E naquele mesmo momento há uma trombeta, um anjo forte, e aquele monte fumegava. Eles rejeitaram o que Deus havia dado para eles. Mas Pedro disse: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aquela cena vai se realizar de novo, e você vai ressuscitar dos mortos com um corpo de glória. Alguém pode aplaudir o nome de Jesus?